entre Tales e Anaximandro. A solução anaximeniana para o problema da arché. A escola de Mileto inaugurou, na Grécia arcaica, uma tradição especulativa, preocupada em identificar o princípio arché de todas as coisas. Tales e Anaximandro, predecessores de Anaxímenes, ofereceram respostas distintas. A água e o apeiron respectivamente. Nessa sequência, Anaxímenes propõe uma terceira via que combina as virtudes de ambas, sem seus custos. Escolhe um princípio determinado e empiricamente presente, o ar, que não obstante preserva a capacidade de gerar multiplicidade do mundo por meio de processos internos de transformação. Assim, evita a fragilidade da água como princípio universal e a abstração excessiva do indeterminado, compondo uma síntese que privilegia a inteligibilidade concreta. A comparação com Tales evidencia o ganho explicativo. Se a água explica bem a fluidez e certos ciclos naturais, ela parece limitada para derivar do mesmo elemento, sem mediações, estados como fogo ou pedra. Anaxímenes, ao introduzir a graduação de densidades do ar, obtém o espectro contínuo de formas que vai do rarefeito ao compacto, acomodando tanto o ígneo quanto o sólido. Em outras palavras, ao invés de escolher um elemento que represente apenas uma família de fenômenos, Anaxímenes opta por um princípio cuja elasticidade ontológica permite abarcar famílias diversas mediante regras de transformação. Já em contraste com Anaximandro, que postula o apeiron como indeterminado e infinito. A escolha do ar recupera a força do sensível, sem perder a ambição de universalidade. O apeiron responde elegantemente ao problema de como o determinado pode emergir do indeterminado, mas o faz à custa de uma distância experiencial, que dificulta a ancoragem do discurso na observação. Anaxímenes, ao contrário, ancora-se em fenômenos cotidianos, respiração, vento, condensação atmosférica menos, para sustentar a passagem do uno ao múltiplo, sem abandonar a pretensão de totalidade. Seu projeto sugere que a universalidade pode ser concreta, não apenas abstrata. Essa solução tem impactos metodológicos, ao propor mecanismos físicos, rarefação e condensação menos como mediadores causais da diversidade. Anaxímenes desloca o foco da ontologia pura para uma física dos processos. O princípio deixa de ser um mero ponto de partida e se torna uma dinâmica reguladora. Tal mudança antecipa a ideia de que explicar não é apenas identificar do que as coisas são feitas, mas como elas se tornam o que são. Nessa passagem, a filosofia natural ganha um horizonte de operacionalidade, aproximando-se do que, muito mais tarde, chamaríamos de lei ou regularidade natural. É também notável a forma como Anaxímenes maneja a analogia corpo-cosmos. O ar, que nos mantém vivos pela respiração, é o mesmo que estrutura o mundo em escalas maiores. Essa analogia não visa antropomorfizar o universo, mas construir continuidade entre níveis de realidade. Ao fazê-lo, Anaxímenes cria um paradigma explicativo, que legitima a extrapolação controlada. Os indícios do microcosmo valem como guia para um macrocosmo, desde que coerentemente articulados. Essa metodologia favorece uma filosofia que, sem instrumentos laboratoriais, recorre a invariantes fenomenológicos para orientar a teoria. No horizonte histórico, a proposta anaximeniana contribui para consolidar a confiança na razão natural. Ao dispensar intervenções arbitrárias e voluntarismos míticos, ela afirma que o mundo pode ser compreendido pela inteligência humana mediante poucos princípios. A insistência em derivar a pluralidade por transformações internas a um único substrato aponta para um ideal que a ciência moderna retomaria: unificar sem reduzir, explicando extensões de fenômenos por modelos comuns. A força desse ideal reside em sua capacidade de economizar hipóteses, sem desqualificar a riqueza do real. Ao fim, a originalidade de Anaxímenes reside menos na escolha do ar, tomada isoladamente, e mais na arquitetura conceitual que ela viabiliza. Um monismo processual no qual o princípio é simultaneamente substância e mecanismo, fundamento e transformação. Tal arquitetura, ao mesmo tempo simples e ambiciosa,
simboliza um momento decisivo na filosofia nascente. O instante em que pensar o princípio torna-se pensar o processo, e em que a explicação substitui o mito pela busca de encadeamentos racionais com lastro na experiência.